Magna Vita começa agora para todo o Brasil pela Rede CNT. Vamos conversar com o secretário de Turismo do Estado do Rio de Janeiro, o Ronald Asro. Mas eu converso com o Ronald hoje não como secretário de Turismo, mas como presidente do Conselho Estadual de Turismo. Ronald, nós estamos tendo aqui imagens da reunião do Conselho, nosso Parlamento Turismo Fluminense. E fala da importância para o turismo oficial ter um conselho como esse. Bom, mas a gente tem nesse conselho a representação de todo o trade turístico, dos trabalhadores, ou seja, pessoas, cabeças pensantes do turismo do Rio de Janeiro, onde de forma participativa e às vezes muito contundente, a gente pode buscar soluções, né, e até antever problemas do turismo do Rio de Janeiro. Essa foi uma prestação, essa última reunião hoje foi quase uma prestação de contas, onde a gente pôde ver o saldo positivo que tem o turismo do Rio de Janeiro, e com esses agentes hoje que participam do nosso conselho, você como vice-presidente desse conselho, tá, é muito honroso, é a qualidade das pessoas que hoje têm. Então, para a gente do Rio de Janeiro, nós estamos de parabéns. Eu acho que o Estado do Rio, o Brasil, ganha com uma qualidade representativa desse conselho e com as atitudes, com as ações que não são só de homenagem a belas pessoas que muito contribuíram para o país, mas como aprovações de termos de referência, como esse balanço mostra a demonstração das ações, das execuções de grandes obras. Aí, né? Exato, então são discussões contundentes, mas sempre muito participativa e harmônica também. Então, mesmo que haja uma divergência em determinado momento, eles sempre caminham para uma solução, tá, onde a maioria sempre caminha para ter uma aprovação benéfica para o Rio de Janeiro. Presidente, o Conselho fez uma homenagem ao Felipe Carruthers, que é o diretor-geral do Copacabana Palace Hotel, que passa agora, se aposenta, passa a ser membro do Conselho de Administração da Oriente Express no Brasil, pelo trabalho. E fala da importância de personalidades como o Carruthers terem esse reconhecimento de toda a cadeia produtiva do turismo do Rio de Janeiro. Certo. Quando apresentada a homenagem que o Conselho faria a ele, foi aprovado por uma unanimidade. Ou seja, esse é o reconhecimento do muito que o Felipe fez para o Estado do Rio de Janeiro, fez para o Brasil. E muito emocionante que um desses pupilos, ao longo da vida dele, que aprenderam com ele, hoje é vice-presidente da Turigil. Na oportunidade, eu tive problema com a agenda, mas estava lá o Nauro, nosso vice-presidente, que se emocionou com aquela homenagem, que fazia uma homenagem bela que foi feita, o reconhecimento do Rio de Janeiro, tá, para Felipe, que muito contribuiu para o nosso estado, para o nosso Rio, para o nosso país. Nós estivemos lá, eu como seu vice-presidente tive a oportunidade de ser o mestre de cerimônias da solenidade. Vamos agora assistir essa homenagem direto do Copacabana Palace Hotel, quando o Conselho Estadual de Turismo do Rio de Janeiro homenageou o Felipe Carruthers. Pelos relevantes serviços prestados ao desenvolvimento, promoção e divulgação nacional e internacional do nosso Estado. Rio de Janeiro, 30 de outubro de 2020. Vou pedir então ao Alexandre Sampaio, junto com o Naldo, que faça a entrega ao nosso homenageado. Felipe é marcante não só para a hotelaria, como para a hotelaria do Rio de Janeiro e do Brasil. Ele é um ícone, o Copacabana Palace é um ícone, a Oriente Express no Brasil é uma referência muito forte, e o Felipe marcou de forma bastante pronunciada a passagem dele nos empreendimentos que ele esteve no Rio de Janeiro. Eu acho imprescindível, merecido, e quem sabe não surgirão outras oportunidades de homenageá-lo de outras formas também. Mas ele, sem dúvida nenhuma, é mais do que merecedor dessa homenagem. Bom, Felipe é um monumento, não é? Ele trouxe para o Rio uma grande experiência, ele sempre foi um líder, eu acho que não vai deixar de ser. Ele comandou o Rio Convention Bureau, foi muito importante, em épocas muito difíceis, e o lado dele de sempre conseguir juntar as pontas, harmonizar, foi importante para a sobrevivência do Rio Convention Bureau. E
aqui no Copacabana Palace não é, devolveu a magia para esse lugar, que é outro monumento extraordinário. Então, ele está saindo, mas eu acredito que vai continuar junto com a gente. Inclusive, a gente coordena na BH um fórum dos diretores dos 5 estrelas e vamos intimá-lo a continuar a participar, porque as opiniões dele são importantes. Ele sempre teve uma visão de futuro absolutamente positiva. Eu tive a ideia de refazer o baile do Copacabana Palace, que era muito famoso, sempre foi famoso nos anos 20, começou em 20 e poucos, e foi até 70. Depois de 70 nada foi feito. Então eu tive a ideia de fazer o baile do Copa com ele e fizemos. Em 84 eu convoquei um amigo meu que morava em Nova York, Zeca Marques, um super decorador, que conseguia fazer de papel crepom maravilhas. Então ficou uma coisa muito criativa, muito mais barata que os outros, e assim é que nós conseguimos fazer a fama do Baile do Copa, junto com Felipe Carruta, Zeca Marques, Cláudia Fialho, eu e a equipe toda do Copa. Foi isso. Uma pessoa que eu adoro, eu até brinco que ele teve poucas pessoas, poucos assim, braços direito, ou vamos dizer, número 2, que se deram tão bem com ele quanto eu. E ele me conhecia muito, e eu também muito o estilo dele, a gente sempre se respeitou muito, eu respeito ele muito, muito mesmo, e é um homem bacanérrimo, muito tranquilo, muito calmo, e às vezes me fazia parar de sonhar e dizer assim, calma, não vamos fazer desse jeito, vamos fazer de outro jeito. Então a gente sempre trabalhou muito bem juntos, foi sempre uma combinação perfeita. E um cara, assim, extremamente humano, e toda vez que eu chegava com um problema de um funcionário, ele chegava e vamos resolver, vamos ajudar. Isso sempre me marcou muito. Mas o que eu mais amei sempre foi que ele sempre foi um cara muito admirado e muito respeitado por todo mundo. Um cara íntegro e eticamente correto. E isso sempre foi muito bom, eu fazer parte de uma equipe onde eu tivesse um líder assim como ele. E eu admiro muito o filho pela vida profissional dele, né? Ele começou lá de baixo, ele começou do subterrâneo do hotel, né? E dá um gosto à posição que ele tem hoje de ser o executivo do Orient Express, prestigiado, respeitado e tendo realizado coisas maravilhosas. Com a ponta de saudade que eu digo isso, porque a gente vai ver menos o Felipe do que gostaria, mas ele merece toda essa homenagem. Secretário, muito obrigado. Eu acho que queria franquear a nossa emissora para a sua mensagem de final de ano, a toda essa cadeia produtiva que envolve o turismo do seu estado. Bom, nesse conselho, nessa participação, a gente teve uma representação grande, tá, das pessoas hoje que trabalham por trás do turismo, que trabalham para que o cliente, para que o turista, para quem goste de aproveitar o Rio de Janeiro em toda a sua dimensão, tenha o melhor serviço, tenha o melhor atendimento e possa usufruir do nosso estado do Rio de Janeiro, tá, com toda a tranquilidade, com toda a paz. Essas pessoas que hoje a gente tem aqui, que trabalham, arregaçam a manga, trabalham realmente com entusiasmo para fazer o melhor. Então, nesse momento que a gente está terminando com a última reunião do ano, eu tenho muito a agradecer a esses agentes, a essas pessoas, aos trabalhadores, aos empreendedores, tá? aos agentes públicos que transformam hoje no Rio de Janeiro uma referência mundial, tá? Para que a gente tenha sempre o melhor para as pessoas que possam e querem usufruir das imagens, da natureza e do povo do Rio de Janeiro. Muito obrigado. O programa também teve, Ronald, um outro evento, um evento promovido pelo Sávio Neves, no Conselho Empresarial, o Conselho de Turismo e Desenvolvimento da Associação Comercial, onde promoveu um seminário, nós estivemos lá e eu vou mostrar isso depois do intervalo comercial. Voltamos daqui a pouco.
A Associação Comercial do Rio de Janeiro promoveu um seminário através da sua Câmara de Turismo, presidida por Sávio Neves, Rio Destino do Mundo. O nosso programa esteve lá e conversou com o presidente da entidade. Olha, a associação comercial, ela cobre todas as áreas da economia, da indústria ao comércio, à saúde, ao turismo, à infraestrutura. Então, nós repetimos aqui o número de eventos enorme. O seminário sobre turismo é fundamental para o Rio. O Rio está na alma das pessoas, no mundo inteiro se fala no Rio. Então, quanto mais nós discutirmos as condições que temos no Rio para receber e para aumentar o turismo, nós estaríamos cumprindo o nosso dever de discutir essa cidade e esse estado. O Rio, sem dúvida, é uma cidade que oferece um potencial enorme do Pão de Açúcar, às praias, a possibilidade de ir a Búzios, a possibilidade de Angra, ao Cristo Redentor, as mulheres bonitas do Rio, os homens bonitos do Rio. O Rio é uma maravilha, só que não tem um porto à sua altura, o aeroporto é lamentável. Isso permite com que as opções de turismo de alguém que está na França ou vir para o Brasil, ou vir para outro lugar, ele vai fazer as avaliações. O que é melhor para mim? Sem dúvida, se nós tivéssemos aqui boas condições, o Rio ganharia todas, porque o Rio oferece um conjunto de belezas, de alegria, comida, música, cor, que ninguém no mundo existe. Não tem nada igual ao Rio de Janeiro, mas é preciso que o Rio suba de patamar. É preciso que um cidadão, ao chegar no aeroporto, não passe 1h30 para receber sua mala, para depois andar mais 1 hora no trânsito caótico para chegar no seu hotel. É preciso que haja toda uma política no sentido de que se crie uma opção turística para o Rio de Janeiro, como fonte inesgotável de riqueza. Para o turismo, principalmente no Brasil, não tem inverno nem verão. O Rio tem mar o ano inteiro. O sueco que vem para cá, quando chega aqui que está frio, para ele é uma maravilha, está 18 graus. Isso ele entra no mar, se diverte, vai brincar, vai beber, vai jantar. O turismo significa riqueza. Isso é que as pessoas precisam entender. Turismo é maior do que muitas fábricas juntas, não polui, cria oportunidade de conhecer pessoas, de troca de informações, de troca de experiências. O turismo é impressionante, fundamental na França, na Itália, nos Estados Unidos, lamentavelmente não é ainda no Brasil. O Rio é uma cidade com muita sorte, não é? Nós estamos agora, nos últimos 6 anos, fazendo um trabalho de segurança fundamental. Quer dizer, o secretário Beltrame e o governador Cabral se entenderam no sentido de salvar essa cidade, de salvar o Estado. O prefeito Eduardo Paes tem dado uma colaboração muito grande nesse sentido. Então, Jornada Mundial da Juventude é muito maior do que a Copa do Mundo, muito maior do que a Olimpíadas. Vem aí 2 milhões de jovens estar aqui durante 15 dias. É um desafio enorme. Ontem eu estava falando com o arcebispo, só de Lima vem 1.200 ônibus. Imagina como é que essas pessoas vão se movimentar no Rio de Janeiro. Acho um desafio, nós estamos prontos a enfrentar o desafio e o Rio vai sair maior desse desafio. Só o investimento que está sendo feito em termos de transporte, BRTs, novos corredores de transporte coletivo, reduzindo o número de automóveis, essa preocupação de expansão do metrô, tudo isso é um conjunto de obras no sentido de que essa cidade se torne receptiva, agradável a quem vier de fora. O Carlos Osório também falou para o nosso programa. Olha, o transporte e a mobilidade urbana é o grande desafio das megacidades do século XXI. E o Rio de Janeiro, São Paulo, enfim, as grandes megacidades brasileiras, todas enfrentam esse desafio. Com o crescimento das regiões metropolitanas, com o adensamento da população e com o aumento de renda, nós estamos hoje numa situação quase limite da capacidade das cidades deslocarem com conforto a população de casa para o trabalho, para o lazer, enfim, fazer a movimentação diária da população. E o Rio de Janeiro está enfrentando de frente esse desafio. Qual é a nossa estratégia? Investir no transporte público de alta capacidade, que são os trens, o metrô,
metrô e o sistema de corredores expressos BRT, de modo que a gente possa aumentar a oferta nos principais corredores da alta capacidade, possibilitando o maior conforto da população e reduzindo o quantitativo de ônibus das ruas, quantitativo de veículos particulares das ruas, de modo que a gente possa garantir a mobilidade da cidade. É um enorme desafio, mas o Rio de Janeiro, em termos de Brasil, está saindo na frente com um ambicioso pacote de investimentos. Olha, no Rio de Janeiro esse não é mais um problema. As tarifas do Rio de Janeiro estão entre as menores do Brasil. Nós implantamos o bilhete único que permite a conexão entre modais de transporte, pagando-se a mesma passagem. Isso não está mais na ordem do dia das reclamações dos usuários do transporte, graças ao investimento feito e atenção que o prefeito Eduardo Paes deu, principalmente na formatação do bilhete único. Os nossos maiores desafios hoje são o aumento da capacidade de oferta, principalmente o transporte público de alta capacidade. Hoje nós temos sobrecargas em todos os sistemas no horário de pico. Isso faz com que haja um desconforto no deslocamento pela cidade e é esse desafio que nós estamos enfrentando. E vamos precisar de mudança de comportamento do cidadão carioca para se adaptar aos novos tempos. Claro que isso não vai ser feito de uma maneira só. Esse é um processo de 4 anos. Esses investimentos maturam em 2016 e à medida que novos modais de transporte e maior oferta for sendo oferecida, o carioca vai naturalmente migrar para essas novas modalidades. Esse é o nosso grande desafio. Olha, a Jornada Mundial da Juventude, sem dúvida nenhuma, será dos grandes eventos que o Rio de Janeiro receberá, aquele que trará à cidade mais pessoas de fora. Isso já faz parte do nosso planejamento. Evidentemente, os próprios organizadores até hoje, não conseguem nos precisar qual é a estimativa precisa de quem vai nos visitar e também existem ainda algumas coisas a serem definidas, mas já está em fase final de planejamento pelos organizadores do evento, da localização de todos os eventos constantes da Jornada Mundial da Juventude, para que nós possamos finalizar nosso plano de deslocamento para esses locais onde serão realizados os eventos. Nós estamos extremamente otimistas com relação à Jornada Mundial da Juventude. É um evento com características próprias, muitas pessoas vêm e vão ficar em casas de família, em escolas, em igrejas, tem características muito diferentes da Copa do Mundo e da Olimpíada, que são eventos mais estruturados. A capacidade de transporte da cidade será aumentada. Agora, evidentemente, nenhuma cidade do mundo recebe 2 milhões de pessoas, que é o número que nós estamos ouvindo, sem algum tipo de transtorno. Teremos que contar com a compreensão do carioca, que vai entender o deslocamento dos participantes do evento, e esses participantes vão se locomover muito também com os meios de transporte público, a pé, encaminhados. Isso acontece normalmente na Jornada Mundial da Juventude nas edições anteriores. Olha, o Rio de Janeiro tem uma ambição, tem um objetivo de ser a capital mais sustentável do Brasil e da América do Sul. E, obviamente, que o transporte, a mobilidade urbana não pode ficar fora dessa questão da sustentabilidade, até porque hoje o transporte é um dos maiores geradores de gases de efeito estufa no Rio de Janeiro. A nossa aposta no transporte público de alta capacidade vai em linha com os nossos objetivos de sustentabilidade. Quanto mais gente trafegar em transportes públicos de alta capacidade, menos ônibus convencionais teremos nas ruas, menos veículos automotores de passeio particulares teremos nas ruas, e isso naturalmente vai reduzir o impacto no meio ambiente, vai reduzir o consumo de combustíveis e vai fazer com que o Rio de Janeiro atinja as suas metas de sustentabilidade. Então, o norte do programa de transporte e mobilidade urbana com relação à sustentabilidade é a aposta no transporte público de alta capacidade, que é o nosso sistema de trens suburbanos, o sistema metroviário da cidade e a implementação dos corredores BRT. Quando esse programa estiver concluído em 2016, nós atingiremos todas as metas de redução de gases de efeito estufa e também as nossas metas sustentáveis na área da mobilidade urbana. No próximo bloco, o programa Magnavita esteve na entrega do prêmio Ser Humano, promovido pela Associação Brasileira de Recursos Humanos, a ABRH. Voltamos daqui a pouco.
reconhecimento profissional é muito importante, principalmente quando é feito por profissionais ligados à área de recursos humanos. O programa Magnavita esteve na entrega do Prêmio Ser Humano, promovido pela Associação Brasileira de Recursos Humanos, e conversamos com Leila Nascimento, presidente da entidade. Bom, primeiro o prêmio é um reconhecimento, né, que a BRH faz aquelas pessoas que se destacam em boas práticas. E essas boas práticas nós entendemos, enquanto a BRH, que elas devem ser compartilhadas. Então é um reconhecimento e um compartilhamento com outras empresas de boas práticas no nosso país. Então a BRH do Rio, todos os anos tem a edição do Prêmio Ser Humano, Luiz Carlos Campos, que é um prêmio altamente reconhecido há muitos anos no Rio de Janeiro. E leva, né, o nome de uma pessoa muito especial que foi presidente do Rio e foi presidente da BRH Nacional, que nós perdemos muito precocemente. Com relação à BRH Nacional, nós estamos em 22 estados no Brasil e nesses 22 estados nós temos tido assim, a satisfação de ver o quanto as ABRH nos estados estão oferecendo aos associados congressos, fóruns, reunião de líderes do mais alto nível, disseminando conhecimento, que esta é a nossa missão. Então, a BRH Nacional tem muito orgulho de ver a BRH do Rio fazendo parte desse trabalho, né, dessa demonstração de compromisso com os associados, e o que nos dá mais alegria ainda, porque nós somos voluntários, então nós somos quase 700 voluntários no Brasil todo, trabalhando por uma causa que acreditamos que é a nossa causa profissional. A nossa conexão são sempre as pessoas, de que forma as pessoas podem ser melhor qualificadas e de que forma as pessoas podem estar melhor inseridas dentro do contexto do ambiente do trabalho. E aí, a área de hotelaria, para a gente, é uma área estratégica do ponto de vista, muito especialmente, Brasil, Copa do Mundo, muito especialmente Rio de Janeiro, Olimpíadas, né? Muito especialmente a quantidade nesse setor de pessoas dos mais diferentes níveis de áreas de atuação, onde a BRH prestigia e privilegia sempre a qualificação das pessoas. De uma maneira geral, por exemplo, o turismo é algo que cresce muito no Brasil, até em função dessa pauta, onde o Brasil está presente como dos países emergentes que vem apresentando melhores resultados, apesar da crise mundial. Então, investir em pessoas e na inclusão de pessoas é importante, e a BRH entende que é exatamente aí que nós temos um grande compromisso com o país. Nós fechamos uma parceria com a Confederação Nacional da Indústria, onde nós estamos indo pelo Brasil, nas principais capitais brasileiras, levando exatamente o desafio da qualificação, porque tem que ter um engajamento, não só governo, sociedade, mas nós do mundo corporativo precisamos estar engajados, porque são os profissionais de recursos humanos os grandes responsáveis pela inclusão das pessoas. Então, a BRH se insere nisso, né? nessa forma de mobilizar para. Nós não somos executores, nós somos mobilizadores. E a BRH, nesse contexto, está lançando a BRH Nacional, um curso que é de pós-graduação com o Grupo Ânima e com o Great Place to Work, dentro dessa linha da premiação, do reconhecimento das melhores práticas, das melhores empresas para trabalhar. Nós estamos lançando um curso que é o novo RH, o que daqui para frente as áreas de recursos humanos precisam ter como desafios. E é um curso de pós-graduação de quase 2 anos, onde nós estamos levando os maiores especialistas de recursos humanos, pessoas reconhecidas como Betânia Tanuri, como Eugênio Mussac, né? E vários outros que estão exatamente nesse trabalho conosco da melhoria do profissional de recursos humanos. Olha, o grande desafio está realmente na educação, na capacitação, na qualificação. O outro desafio está na gestão das gerações daqui para frente, porque nós estamos lidando com diferentes tipos de gerações dentro do contexto empresarial. Esse é um ponto que a BRH reconhece como importante. O outro desafio, como fazer com que as mídias sociais, a tecnologia efetivamente promovam cada vez mais essa integração e possa fazer um trabalho mais de massa e mais qualitativo, e a BRH tem investido muito forte nisso no Brasil todo.
Um outro desafio é como levar as nossas práticas para fora, né, para outros países. Então, nós criamos, junto com a Associação Portuguesa de Recursos Humanos, a Confederação das Associações dos Países de Recursos Humanos. E, através dela, nós estamos com Angola, Moçambique, São Tomé e Príncipe, Portugal, Brasil, Cabo Verde. Realizamos agora em Lisboa o primeiro fórum, exatamente para levar essas práticas do Brasil para esses países que precisam da nossa atenção. A outra frente da BRH está ligada à parte de certificação. Então, nós estamos fechando a certificação do profissional de RH. Nós estamos fechando uma parceria, já fechamos com a SHRM, que é a maior associação americana, para fazer a certificação no Brasil dos profissionais de recursos humanos. Uma outra frente que nós estamos desenvolvendo é a participação do Brasil nos congressos mundiais de recursos humanos, porque os especialistas falam do Brasil, mas não nos leva para falar sobre o nosso país. Nós queremos falar sobre o nosso país. Então, é um outro desafio também que a BRH Nacional tem trabalhado bastante. Um case de sucesso ligado ao turismo foi indicado ao Prêmio Ser Humano da BRH. Trata-se da cadeia Windsor. Nós conversamos com Tatiana Milito, gerente de recursos humanos da rede Windsor. Pois é, Tami, a gente tem uma previsão de inauguração, né, de 14 mil UHs, unidades habitacionais, até Olimpíadas, né? O compromisso com o Comitê Olímpico era da inauguração de 10 mil UHs e agora a gente já tem 14 mil em construção, já confirmadas. Então, muitos hotéis, cerca de 90, 100 hotéis vão estar inaugurados, entre 5, 4, 3 estrelas até Olimpíadas. Muitas unidades por abrir e quem vai trabalhar, mão de obra qualificada nessas unidades. Esta foi em função dessa necessidade, desse famoso gap de mão de obra qualificada no mercado, que norteou, né, que inspirou a iniciativa da rede Windsor com a criação da Escola de Hotelaria Windsor. O curso é um curso de 4 meses, né? Não prepara, não dá todas as informações e formação para que um hoteleiro saia de lá totalmente qualificado para ingressar no mercado. Mas ele já adianta bastante do que a gente acredita fundamental em termos de qualificação para iniciar a carreira. Porque acredito que a razão do sucesso desse projeto, que tem 1 ano e meio e altíssimo nível de empregabilidade, absorção dos alunos, não só pela rede Windsor, mas pelo mercado carioca de hotelaria, há alunos formados nossos já atuando em diversos hotéis, Tami, o fato de que foi um curso pensado e preparado por hoteleiros para formar, para qualificar futuros hoteleiros. E chegamos ao final de mais um programa Magnavita pela rede CNT. O nosso programa volta na próxima semana falando de turismo e falando sobre as pessoas que acontecem na atividade empresarial do Brasil. Até a próxima semana.